Boa noite, igreja. Hoje nós vamos ter um culto abençoado. Eu estou aqui na Praça da Estação de Curvelo. Essa praça é um lugar muito bonito, um lugar de eventos aqui em Curvelo, um lugar onde as pessoas se reúnem. E hoje, infelizmente, tá tudo parado. A gente praticamente não encontra mais ninguém aqui, né? Mas essa situação vai mudar logo, logo. Nós vamos voltar a uma vida normal aí, né? Queria dar boas-vindas ao Gui. Obrigado, Gui, pelo feedback do áudio. Obrigado pelo feedback da Luz. Oi, Luciana. Oi, Dudu. Esse final de semana eu vim aqui visitar a minha mãe e a internet lá da fazenda caiu. Então nós estamos aqui agora transmitindo ao vivo aqui da Praça da Estação de Curvelo, né? É um lugar muito bacana, muito bom. É legal demais que vocês estão aí comigo. Queria falar um pouquinho sobre essa série, né? Nós estamos vivendo aí uma série maravilhosa da Páscoa, frutos da Páscoa. Por que a gente parou, gente, para falar da Páscoa, do fruto da Páscoa? Porque a gente precisa da aplicação da Páscoa na nossa vida. Se a gente não tiver aplicando o Evangelho vira uma religião, ele vira uma fachada. Nós queremos vidas transformadas, nós queremos viver a realidade do Evangelho. E é nesse sentido que a gente está aproveitando ao máximo a mensagem do Evangelho. É nesse sentido que a gente vai curtir, vai ser abençoado, né? Nós estamos muito felizes aí, que nós estamos podendo cada dia ver uma vitória da Páscoa, uma vitória da cruz, uma vitória do Evangelho. Nós falamos sobre vitória do pecado, nós falamos sobre a vitória da doença, nós falamos sobre a vitória da vergonha, da culpa, nós falamos da vitória, né, sobre tantas coisas. E hoje à noite nós vamos falar sobre a vitória sobre a morte. Uau! Que inimigo incrível, né? O maior deles, talvez. A vitória sobre a morte é talvez o lugar, o pináculo da cruz. É talvez o ponto mais alto, mais supremo da vitória de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre essa vitória, a vitória da morte. Eu queria te lembrar de um ponto muito importante. Jesus vive. Fala comigo aí, Jesus ressuscitou, Jesus vive. Para que você comece a entender sobre a vitória da morte, você precisa ter isso em mente. Jesus vive. Você sabendo disso, você vai experimentar hoje, nessa pregação, você vai experimentar a vitória sobre o medo da morte e as suas consequências, né? Todos nós temos um receio, temos um medo, mas hoje nós vamos buscar conhecimento de Deus para te libertar do medo da morte e para te colocar numa posição de conhecimento do que Jesus venceu na cruz por você. Hoje você vai ser liberto de toda a opressão da morte. Hoje, com o Evangelho, você vai receber essa liberdade. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 15, versículos 54 a 57. A Bíblia nos diz o seguinte: quando, porém, o que é corruptível se revestir do incorruptível, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Significa
que nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Significa que a morte foi vencida. Gente, a morte de Cristo foi vista como uma surpresa para muitos. Eu não sei se você já pensou nisso, mas os discípulos, eles não estavam tranquilos. Quando Jesus foi para a cruz, quando ele foi pego ali por aqueles guardas e ele foi para a cruz, os discípulos não entenderam. Pedro quis lutar e depois que ele viu que a situação estava mais ou menos definida, que Jesus tinha sido capturado, os discípulos abandonaram Jesus. E diante da cruz e da morte de Jesus, aquele sonho do Messias, do ungido de Deus, se apagou. Olha que interessante. Qual que foi o efeito da morte para os discípulos? Será que esse é o mesmo efeito que tem gerado na sua vida? Quando um ente querido seu morre, como você se sente? Qual que é a sua perspectiva da morte? Qual que é a sua perspectiva da vida após a morte? Como você enxerga essas questões? Gente, queria te falar que a morte é o fim de tudo, né? Eu queria te falar que tem algumas perspectivas do mundo que a gente escuta, né? A primeira perspectiva é que a morte é o fim de tudo. Ou seja, que nós estamos aqui simplesmente para este momento e que em algum momento, quando nós morrermos, tudo vai se acabar, né? Significa que não há nada após a morte. A matéria está ali e acabou. Seria como a morte de um cachorro. Essa ideia veio de Platão, né? É um filósofo lá da antiguidade. Ou seja, existe a vida e quando morre acabou. Outro ponto que muitas pessoas estão falando é da reencarnação. Tem pessoas que acham que nós vamos viver uma vida e que nós vamos morrer e que nós vamos reencarnar ou em uma pessoa ou talvez em um animal. Até há algumas pessoas que acreditam que se nós vivêssemos uma vida boa, uma vida honesta, uma vida misericordiosa, nós poderíamos encarnar num animal tipo uma águia ou o que for. E se você vivesse uma vida ruim, uma vida tenebrosa, você poderia encarnar num sapo, ou até mesmo numa mosca, ou até mesmo numa minhoca, né? É interessante, né, se pensar nessa teoria. Outros ainda dizem que nós somos energia, né? E que o nosso corpo é energia e que se nós morrêssemos, essa energia vai ser unida à energia do universo, ou seja, uma ideia de física, uma ideia de matéria e energia. Nada se cria, nada se transforma. Mas e você? Qual que é a sua visão? O que nós vamos viver depois da morte? Ou o que significa a morte para você? É interessante pensar e nós temos que meditar sobre isso. Eu vou falar um pouco então aqui para você sobre a visão da morte dentro da Bíblia. Gente, muitas pessoas falam da morte, muitas pessoas inventam teorias, até teorias que são reincidentes aí de centenas de anos, mas nós precisamos voltar para o que Deus fala da morte e principalmente o que o Evangelho fala da morte. Então, na Bíblia, nós vamos ter um texto que diz o seguinte, logo no início da Bíblia, né? E segundo 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre isso. Na Bíblia nós vamos ver que existiram dois Adãos. Dois Adãos. O primeiro Adão, ele escolheu a vida acima, a vida dele, a vontade dele acima da vontade de Deus. Ele falou assim: eu desejo viver a minha vida. Deus é legal, Deus é bom, mas Ele não tem autoridade sobre mim. Ele se colocou distante da pessoa, da vontade de Deus. E aí ele fez uma quebra. A Bíblia chama isso da queda. O homem caiu. E através disso,
nós podemos falar que o pecado entrou no mundo, né? Então o primeiro Adão, ele escolheu a vontade dele, o pecado entrou no mundo e o pecado gerou consequências. E a Bíblia nos ensina que uma das consequências é a morte. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Gente, nós não podemos deixar de entender esse versículo, porque senão nós estaremos tendo um conhecimento incompleto e uma visão incompleta da morte. A morte entrou no mundo porque o homem escolheu a sua própria vontade, a vontade de Deus. Uma das consequências do pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, não há como não morrer, já que todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Então a morte entrou, e a morte, gente, fala sobre algo tenebroso, algo que nós tememos, né? Você teme a morte? Você tem experimentado o temor da morte? Todos nós temos um certo temor da morte. E por que nós tememos a morte? Porque a morte pressupõe pecado, ela pressupõe justiça de Deus. A morte pressupõe algo que nós estamos devendo. Sabemos que nessa vida ninguém foi perfeito, a não ser Jesus. Sabemos nessa vida que ninguém esteve ali pronto para encarar a morte e dizer, de consciência limpa, olha, eu sou um homem perfeito, eu sou uma mulher perfeita. Não, nós enfrentamos desafios e muitas vezes caímos, e por isso muitas vezes nós tememos a morte, porque sabemos que a morte é um local onde haverá um julgamento, haverá uma justiça. Por isso, no fundo do coração do homem, nós temos um temor, um medo, né? E esse medo procede. Eu não gostaria de te enganar. Esse medo procede, esse temor procede. Deus fala que haverá juízo. E uma das coisas é que pós a morte nós vamos encontrar juízo, né? Então, quando a gente fala sobre morte, a gente fala sobre uma consequência do pecado. E você deve atentar para a sua vida, porque nenhum de nós quer se ver nesse momento sem ter a identidade mudada, transformada. Nenhum de nós quer experimentar a morte, né, sem estar preparado para esse momento. Mas, gente, eu não quero só falar de notícias ruins, né? O Evangelho é boa notícia. O Evangelho é boa notícia. Você está me ouvindo aí? Manda um joia, manda um oi, né? Porque o Evangelho é boa notícia. Apesar de nós falarmos da morte aqui, graças a Deus, nós vamos falar sobre boa notícia. O Evangelho diz, no mesmo versículo que ele diz que o salário do pecado é a morte, ele diz o seguinte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Uau! Significa que se o pecado ele gera morte, do outro lado significa que Cristo gera vida eterna. Cristo nos trouxe a vida eterna. É esse o ponto que você precisa se atentar. Em 1 Coríntios 15, 1, 2, Paulo explica um pouco do Evangelho. Ele fala com você assim: irmãos, quero lembrar-lhes do Evangelho que preguei a vocês, ao qual vocês receberam e o qual vocês estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos. Presta atenção. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiro lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Pedro, depois aos 12.
Depois disso, apareceu a 500 irmãos ao mesmo tempo, de uma vez só. A maioria ainda vive, embora alguns tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo. Gente, aqui foi falado de uma forma bem simplificada o Evangelho. A forma simplificada do Evangelho é: Jesus veio para demonstrar o reino. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus veio revelar o reino de Deus. Segundo ponto, a palavra de Deus, a figura de Deus, o intangível. As pessoas falam, mas Deus não se pode conhecer. Em Cristo se pode conhecer Deus, né? Depois ele veio para nos justificar. Nós falamos sobre a vitória do pecado. Ele veio nos justificar. E por último, ele veio vencer a morte e nos dar vida eterna. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou dos mortos. Perceba aqui que Deus então enviou Jesus para que ele, como filho primogênito, vencesse a morte. Vencesse a morte. Isso nos fala do segundo Adão. Fala aí comigo, segundo Adão. Leia no versículo 1 Coríntios 15, versículo 21 e 22. Fala o seguinte: Adão, esse segundo Adão, que é Jesus, ele colocou a vontade de Deus na frente. Repara que o primeiro Adão, que trouxe a morte, ele colocou a vontade dele na frente. O segundo Adão, que é Jesus, ele coloca a vontade de Deus na frente da sua própria. Você conhece aquele versículo? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus também viveu este versículo. Ele disse: faço a vontade do Pai. Eu vim aqui para realizar a vontade do Pai. Significa que a vontade de Deus foi colocada na frente da dele. Então, nesse momento, ele coloca o Pai na frente, o Pai no centro. E assim ele se coloca como centro. E ele resgata a vida. A morte, aí diz aqui o versículo 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo somos todos vivificados. Em Cristo somos todos vivificados. Uau! Pensa um pouco, gente. Jesus está vivo, mas ele esteve morto. A pergunta é: Jesus ressuscitou e este é um plano de Deus somente para Jesus? Será que você vai ressuscitar dos mortos? Será que eu vou ressuscitar dos mortos? Será que essa promessa de Deus está aberta aos que creem? A Bíblia diz aqui que em Cristo nós seremos vivificados. Em Cristo nós seremos vivificados. E quem foi vivificado? Cristo. E ele abriu então essa porta que vai acontecer com todos nós que cremos. Essa é a natureza, Deus. Essa é a natureza de Deus. Um Deus que vence a própria morte. Em 1 Coríntios 15, versículo 20, diz: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, repete aí, primícias, entre aqueles que dormiram. Dormiram, está falando daqueles que morreram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio de um só homem, Jesus. Meus amigos, meus irmãos, preste bem atenção. Essa mensagem invadiu meu coração hoje, me trouxe uma grande alegria, uma grande confiança, porque eu entendi que Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado. Aqui diz que Jesus é o primeiro fruto, as primícias. Nós estávamos numa comunidade rural,
Inclusive eu tô aqui em Curvelo, né? Para quem não estava aí no início, aqui é a Praça da Estação de Curvelo. E eu tô falando de Curvelo. Saí aqui para falar dessa live com essa igreja amada, com vocês, meus irmãos, meus amigos. E preste bem atenção. Aqui é roça, aqui é fazenda. Quando você pega um primeiro fruto numa árvore, por exemplo, você chega lá numa laranjeira e você pega um primeiro fruto que amadurece, e você olha aquele fruto e você chupa uma laranja, você dá glória a Deus, porque você vê centenas de outros frutos naquele mesmo pé e você fala, essa é apenas a primeira laranja que eu colhi. Agora perceba, Jesus está falando em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, que ele ressuscitou dentre os mortos e esta é a primícia, entre aqueles que dormiram. Significa que muitos outros virão e ressuscitarão dos mortos. Gente, vocês estão captando o poder dessa palavra? A morte veio e Jesus venceu a morte, mas ele é o primogênito, ele é o primeiro fruto, e esta mesma promessa acontecerá com cada um de nós, todos aqueles que creem, Existe uma grande colheita, e eu gostaria de te perguntar, como você se sente? Como você se sente no Evangelho? Se de um lado Adão pecou e trouxe a morte, do outro Jesus morreu e venceu o pecado na cruz e trouxe a vida e a ressurreição para a gente. E eu queria te perguntar como você se sente. Existe uma história muito bacana que fala de um irmão mais velho que dormia com seus irmãos menores. Inclusive eu tô na fazenda, né? É tudo escuro e tudo bem, e faz barulho, e tem cachorro, e aí de repente a meninada fica toda com medo. E ela fala assim, será que tem alguém lá no jardim? Será que tem um perigo? Será que é um ladrão? Será que é alguém? Quem será que está lá fora? Eu estou escutando um barulho. E de repente começa aquele bafafá. E todo mundo começa a ter muito medo. E aí levanta o irmão mais velho e vira para a criançada e fala assim, ei crianças, pode deixar que eu vou lá, vou abrir a porta e eu vou lá no escuro e vou mostrar para vocês, vou levar uma lanterna e vou mostrar para vocês que não tem nada a temer. A criançada então treme, se abraça e aí o irmão mais velho vai andando, abre a porta. Nesse momento eles dizem, não vá, é perigoso. Aí o irmão mais velho diz, deixa comigo. Abre a porta, sai no meio do escuro e aquilo ali para as crianças é assim, ó meu Deus, será que ele vai voltar? E de repente ele entra nas trevas, na escuridão. E chegando lá no meio, ele acende a sua lanterna e ilumina tudo. E não há inimigo algum que possa ir contra ele. Na verdade, essa analogia, aí ele diz, ok, ele vai lá, acende a luz e volta àquela criançada, fecha a porta e aí todas as crianças perguntam, o que aconteceu com você? O que aconteceu? Na verdade, ele diz, lá não tem nada a que temer. Você não tem nada ao que temer. Vocês não têm nada ao que temer. Gente, o que Jesus fez na cruz foi exatamente isso. Jesus venceu o pecado. Jesus foi lá onde todos têm medo, onde você está tremendo aí, falando, não, será que eu vou conseguir? Será que eu não consegui vencer a morte? O que será que tem lá? E Jesus foi lá, pegou as chaves, né, de Satanás, pegou a autoridade da morte e ressuscitou, provando que para você que é cristão, para você que já colocou sua vida em Cristo, que não tem nada o que temer. A morte não poderá ter força sobre você. Aleluias, né? Você já pensou nisso?
a morte não tem poder sobre a sua vida. E eu queria trazer um último versículo de 1 Coríntios 15, que diz exatamente sobre isso. Será que a morte tem algum poder sobre você? Cristão? Será que ela tem? Vamos ler? 1 Coríntios 15, versículos 54 a 57. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptível e o que é mortal de imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aguilhão quer dizer ferrão. Aguilhão quer dizer ferrão. Como se fosse um espinho, né? Que te ferroa, que te machuca, que te causa medo. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, o seu aguilhão? Embaixo, a Bíblia aqui no versículo 57 diz: o aguilhão da morte é o pecado. Você lembra que eu falei que uma das razões que as pessoas têm medo é porque as pessoas não fizeram as pazes com Deus? Muitas pessoas estão vivendo hoje como o primeiro Adão. As pessoas não estão submetidas, elas não estão debaixo da vontade de Deus. Elas vivem a vida delas como elas bem entendem. Gente, isso é bacana para quem não entende do Evangelho, para quem nunca ouviu o Evangelho, mas a Bíblia nos diz que todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, se você está me escutando agora e quer perder todo o medo da morte, você deve crer que Jesus purificou, justificou os seus pecados. Porque nesse momento, quando Jesus ali na cruz purifica os seus pecados, a Bíblia diz que ele leva o ferrão da morte. Então a morte, ela vira apenas uma passagem e não algo para te ferir, algo para te prejudicar. Ok? Você entendeu? A morte não é mais um ponto para você encontrar a justiça de Deus, para você encontrar o julgamento de Deus e ser condenado e ser punido. A morte é apenas uma passagem para uma comunhão com Deus, uma comunhão maravilhosa, uma comunhão de consolo, uma comunhão de cura, uma comunhão de plenitude com Deus. Você entendeu? Então, quando Jesus paga os nossos pecados, Jesus quebra o poder da morte. E a morte deixa de ser algo que vai te ferir. Inclusive, ela deixa de ser algo que vai te conter, te segurar. A Bíblia diz que nós iremos sim ressuscitar e que nós iremos sim conhecer em Deus na sua plenitude, em corpos celestiais. Eu não vou ter tempo aqui para explicar sobre a ideia dos nossos corpos, mas é fato que a Bíblia diz que a ressurreição aconteceu com Jesus. Nós vimos sobre provas bíblicas, nós vimos sobre provas históricas, muitos ali contaram aquela história da ressurreição, e nós vimos sobre provas de sensitivas. Por exemplo, Paulo, ele expressa que a mudança de vida dele está baseada na ressurreição de Cristo. A mudança de vida dele, se Cristo não ressuscitou, quero que você leia o capítulo 15, Paulo diz que nós somos os mais miseráveis homens da terra, porque nós estamos vivendo uma grande mentira. Porque a morte e a ressurreição de Cristo fazem parte do plano de redenção de Deus. Então você tem que acreditar no que Paulo diz, você tem que acreditar no que a história diz, e você tem que acreditar, por exemplo, também, eu falei isso hoje para o meu pai, que se Jesus não tivesse ressuscitado, o cristianismo tinha morrido naquele momento. Os poderes
não estavam na mão dos cristãos, o poder estava na mão de Roma, estava na mão dos judeus, e nem judeu, nem Roma queria a ressurreição de Cristo. Portanto, se a ressurreição fosse algo falso, os romanos e os judeus teriam concluído aquele movimento e teriam encerrado ali o cristianismo, o que não aconteceu. Significa que Deus teve, sim, claras evidências da ressurreição de Cristo. Amém? Para fechar aqui, gente, eu gostaria de te perguntar sobre a aplicação dessa palavra. Nós falamos sobre vencendo o poder da morte. Existe um segredo aqui. Primeiro, nós falamos dos dois Adãos. E eu gostaria de te perguntar, qual Adão você vai seguir? O Adão que trouxe a morte e a punição e a separação, ou o Adão que trouxe a salvação e que trouxe a vida? Jesus Cristo, né? Qual Adão você vai seguir? E não adianta você falar que vai seguir Jesus se você não colocar, como Jesus colocou, a vontade do Pai sobre a sua vontade. Não adianta, porque aí você está falando daqui, ó, do gogó. Você não está vivendo. Você precisa colocar Jesus no centro da sua vida. Você precisa colocar Deus sobre a sua vontade. Você tem exercitado a morte da sua vontade e a prática da vontade de Deus. Você está seguindo o segundo Adão. Você está experimentando a vida de Deus. Correto? Segundo ponto. Essa daqui é muito bacana. Quando você morrer, você vai ter uma identidade. Se você seguir o primeiro Adão ou o segundo Adão. Então, vamos supor, é uma historinha, tá, gente? Agora é uma historinha. Você morreu e você chegou no céu. E ali, né? Ali o pessoal gosta de falar que é São Pedro que recebe você, né? Para historinha que vale, tá, gente? Então, chegou lá e te receberam no céu. E aí, bateu na porta e alguém falou, quem é? Aí alguém vira e fala assim, sou eu, o presidente da empresa multinacional tal, eu doei R$1 milhão para os pobres. Fala, não te conheço, não sei quem que você é. Outro chega, bate na porta, sou eu fiz caridade a vida toda, eu ajudei os pobres a vida toda, eu sou fulano de tal. Fala, não te conheço, não sei quem você é. O terceiro bateu e falou assim, sou eu sou o presidente da república, eu sou autoridade naquele mundo lá. Fala, não te conheço, não sei quem você é. E finalmente bateu um e falou assim, quem você é? Ah, eu sou o João. Ué, João, que bom que você chegou. E por que eu devo deixar você entrar no céu? Por que eu devo deixar você entrar? João, então, pensa um pouco e fala, você deve deixar eu entrar porque eu coloquei a minha vida em confiança absoluta a Jesus Cristo. Ele justificou os meus pecados. Ele é o responsável pela minha justificação. Não são os meus atos, não é o que eu doei, não é a autoridade que eu tive na terra. Ok, você pode entrar, seja bem-vindo, filho meu. Jesus abre a porta e o recebe. Gente, com essa historinha eu só queria falar o seguinte, só há um caminho para a vida eterna. E esse caminho é Jesus Cristo e a sua cruz. Porque se não houver justificação completa que só a cruz pode fazer por você, significa que você não foi justificado. E a morte continua sendo uma ferramenta para te separar, porque ainda tem o ferrão. E o ferrão é o seu pecado, que vai trazer justiça e condenação e separação. Não é isso que nós queremos. Por isso eu queria que você agora pudesse fazer uma oração comigo, entregando a sua vida para Jesus e pudesse ser liberto do poder, do medo, da morte. Vamos orar?
Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero agora agradecer, Deus, porque o Senhor me tirou do lamaçal da vida do pecado. Ó Deus, o Senhor me trouxe hoje não para uma perfeição de vida, Deus, porque eu não sou perfeito em mim mesmo, mas Cristo, no sangue da cruz, me fez perfeito. E com isso, o pecado foi quebrado, o poder do pecado foi quebrado, o poder da morte foi quebrado. E eu já não preciso mais temer a morte, porque sou teu e tenho certeza, Deus, da vitória que terei em ti por toda a eternidade. Deus, abençoa todos que estão me ouvindo. Que essa mensagem seja uma mensagem que traga as pessoas ao arrependimento. Traga as pessoas ao arrependimento. Que elas possam não ter medo do escuro, medo da morte, medo do desconhecido, mas que elas tenham a certeza do amor de Cristo que nos resgatou. Você é livre, inclusive para morrer e ressuscitar. A Bíblia diz em João capítulo 11, ainda que morra, se credes em mim, terás vida eterna. É essa mensagem que eu queria te abençoar nessa noite, é essa mensagem que eu gostaria que você levasse. E quando um ente querido estiver perto de você, você deve compartilhar a mensagem do Evangelho, porque esta é a mensagem que salva e que dá a vida eterna. Que Deus te abençoe. E vamos curtir um pouquinho aqui, vou terminar com uma mensagem aqui, mostrando para você um pouquinho desse maravilhoso lugar. Que Deus abençoe a todos, grande abraço, tamo junto.